de Paulo aos Coríntios, eu acho que nós estávamos aqui, não estávamos? Estávamos, né? Capítulo 5. Sei que vocês são meio desviados mesmo, né? Mas acabou tudo, tá? Agora é o momento da gente voltar a se santificar, tá? Se separar. Nós vimos, teve muita coisa que aconteceu. Teve lá o papo do Felca, da denúncia aqui, da denúncia ali. E a gente está num mundo complexo, né? Com muitas complexidades. Se a gente tivesse que adotar um panteão dos deuses, a gente acaba indo para o céu de um e para o inferno do outro, né? Com as mesmas atitudes. Então a gente precisa. Tudo que leva para o céu de um Deus acaba levando para o inferno do outro, né? Porque torna tudo muito complexo. Era muito mais fácil, meus queridos, quando a gente ainda estava na religião, mesmo que de maneira incipiente, mesmo que de uma maneira ainda muito neandertal do processo, porque a gente só precisava ir na igreja, tá entendendo? Olha só, que coisa fácil. A gente precisava de uma ficha de presença dentro do ambiente religioso, agora não. Agora Deus nos indica que a gente tem que lidar com a nossa angústia. Ele diz que a gente tem que lidar com a nossa dor. O Evangelho diz que a gente vai ter dor, vai ter aflição. E a aflição ela vem em múltiplos aspectos. Um deles a depressão. Aí você tem as ramificações. Aí você tem os suicidas. Aí você tem os esquizofrênicos. Aí você tem os bipolares. Meu Deus, é tudo isso eu tenho que lidar. Talvez seja muito melhor a esperança de que Deus vai fazer alguma coisa, né? De que Deus está aqui, que Deus está no nosso meio, que Ele vai se envolver com a nossa dor, com a nossa existência, que Ele se importa com a gente como ser humano. Então a nossa melhor esperança é Deus e o nosso pior destino é sermos aquilo que a gente é. Agora, sermos aquilo que a gente é e ainda conter em nós a ideia de um Espírito de Deus, e por que que eu não consigo me adequar a minimamente aquilo que eu preciso ser com as condições que eu tenho hoje? Essa é a dúvida do humano, da humanidade, né? A humanidade está vivendo buscando essa resposta. A gente está buscando resposta. A gente não acorda com um manual de instrução. A gente não acorda com percepções tão profundas. A gente não acorda assim. A gente simplesmente desperta com as dores. A gente tem as revelações sendo vaso de barro. A gente obtém a experiência sendo pecadores. Não termina uma coisa para começar outra. Isso eu queria que vocês entendessem. Não termina uma coisa. A angústia não acaba para começar a celestialidade. É conviver com a esperança da celestialidade me habitando toda a angústia do mundo. Tudo, 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 tudo. Não acaba uma coisa para começar outra. Não encerra o sofrimento. O sofrimento ele é algo contínuo, constante, diário, minimamente pela reflexão da gente ainda não conseguir ser aquilo que a gente gostaria, de estarmos distante do nosso eu primário desejado. Então, Deus ele nos dá uma má notícia, né? Ele vai dizer que a gente vai conviver com o gozo e com a dor todo dia, ao mesmo tempo, tudo junto. Tudo junto. É o corpo que goza, é o mesmo que sofre. Mesma coisa. E a gente vai precisar lidar com isso. O apóstolo Paulo precisava lidar com isso. Quando ele está escrevendo aqui aos Coríntios, ele está falando um pouco sobre isso. Ele está lidando com essa celestialidade e com toda a banalidade do ser dentro de um indivíduo que se propõe, como ele era, um perseguidor da igreja, e esse perseguidor da igreja se considerando um miserável homem, e esse perseguidor da igreja se considerando um miserável homem, também recebia a revelação de Jesus, compreende o mistério daquilo que a gente chama de graça,
de um favor imerecido, de um resgate nas profundezas de um ser completamente focado na justiça da lei, agora não vivendo mais pela justiça da lei, mas como um louco, como ele mesmo diz, como alguém que já não está dentro das percepções de causa e efeito da existencialidade, ou seja, não é aquilo que eu estou fazendo que está gerando alguma recompensa para mim. O mundo é randômico e aleatório. Continua sendo. Então essa revelação vem e me habita, esse espírito vem e me habita, mas eu continuo randômico e aleatório. Eu continuo sofrendo as dores da vida. Meu filho não me obedece, minha filha não gosta de mim, meus parentes brigam comigo. A celestialidade me habita, a celestialidade é em mim, mas eu ainda tenho todas as crises possíveis de pânico, eu tenho insônia, eu tenho defeitos. É isso. Essa dualidade da possibilidade de nos habitar toda a pureza, toda a beleza, toda a santidade, e ao mesmo tempo a gente ser um pouco merda, é um mistério. É um mistério de Deus, de um Deus que não está aqui para te taguear como isso ou como aquilo. É um Deus que sabe que você é no processo. Você é no processo. Você tem o seu processo. Você tem o seu jeitinho de ser, sabe? Eu lembro sempre das minhas filhas quando penso nisso, né? Que é nessa imperfeição que eu noto a mais pura celestialidade, né? Eu lembro que a Joana sempre me deu todos os primeiros pedaços de bolo, né? Todos, todos, todos. Ela sempre me escolhia, né? Desde quando ela era muito pequena, o primeiro pedaço de bolo era sempre meu na hora de cantar parabéns. Sempre, sempre. Ela saía da onde ela estava e a mãe às vezes fazia um mistério. Ah, estava do lado dela. Filha, você vai dar para quem? Já estendendo a mão, ela saía da onde ela estava, dava uma volta danada e vinha me dava o primeiro pedaço de bolo. E aí, um dia teve uma festa surpresa que a mãe me fez e que eu dei o primeiro pedaço de bolo para a mãe. E em dado momento a Joana olhou para mim e falou: pai, eu te dei todos os pedaços, o primeiro pedaço de bolo, você deu o primeiro para minha mãe. Aí eu falei: caraca, é um bichinho que já exige uma reciprocidade. Agora ela entendeu tudo que ela fez, ela raciocinou nos desgastes que ela teve, das chantagens psicológicas da mãe. Ah, mamãe não vai ganhar o primeiro pedaço. Ela levou tudo em consideração. Ali era o momento da reciprocidade. Porque com as pessoas é assim, né? As pessoas a gente espera algum nível de reciprocidade. Toda relação muito desigual, ela tende a minguar em alguma coisa porque as pessoas esperam alguma reciprocidade, algum tipo de contato pelo outro lado. As relações humanas são assim. A gente transcender é a gente ser mesmo apesar do outro, ok? Isso é transcendência, tá, querido? E transcendência não é pecado, não, é bom. Transcender no bem, ser exagerado no bem, no cuidado, no afeto, é coisa de gente boa, é gente que passou da morte para a vida. Porém, a gente sempre fica exigindo um mínimo de reciprocidade. Com Deus não é assim. Eu aprendi com as minhas crianças, eu entendi no dia que a Joana exigiu essa reciprocidade, mas a gente não está vivendo dentro apenas da lógica do dia a dia. A gente também tem alguma transcendência, mesmo que muito material, incipiente, muito duvidosa. Porque parece que para você viver dentro da celestialidade, da transcendência, você tem que ser um indivíduo que bota a venda e vai atravessando a existência. Nada. Deus tem maior paciência com você que não crê em nada, com você que resiste a tudo, com você que duvida de tudo, com você que precisa de mais um pouquinho, para você que precisa olhar por par da venda, para você que precisa tocar do lado e sentir a ferida. Meu querido, você acha que quem te fez não te conhece na profundidade da tua existência? Te conhece. Deus não tem crise com isso, sabe? A crise é quase toda nossa, tá? A crise é quase toda nossa, principalmente porque a gente pensa que se a gente for muito crente, a gente vai estar agradando a Deus. Mas, na verdade, se a gente for muito crente, a gente está agradando o nosso próprio ego,
que precisa cumprir etapas, que precisa de causa e efeito. E aí a gente vai chegar em 1 Coríntios, capítulo 5, que é o nosso texto, que aí em algumas Bíblias, não na minha, né, mas como eu estou há algum tempo lendo a Bíblia, talvez desde os meus 5, 6 anos de idade, quando eu aprendi a ler, eu já lia 2 capítulos por dia, 5 no final de semana, se bobeasse. Se eu pegasse um dia mal da minha avó, ainda tinha que ler números, esses livros bíblicos terríveis, né? Se eu fosse o autor da Bíblia, eu ia fazer um The Best Of. Ia botar uns 50 salmos só, mais de 130 salmos. 140. Tem por que ter tanto salmo assim, sabe? Provérbios eu ia botar uns 2 capítulos. Números eu ia tirar. Crônicas do rei de Israel eu ia tirar. Livro dos reis ia fazer um compilado, The Best Of, tá? Fazer um só. Tem 2? Muito. Faz um só, resume tudo. Tira aquele monte de genealogia maluca, sabe? Ah, o profeta Sofonias. Não ia ter Sofonias. Não tem nem por que eu ter Sofonias. Você não sabe nem onde está na Bíblia, sabe? Sofonias. Está onde? Não sei. Então, muitas coisas eu ia tirar. Isaías. Podia ter só o Deutero Isaías, mas 13 capítulos de Isaías. Eu ia fazer um enxugado, né? Mas o nosso indivíduo que colocou lá a Bíblia toda, que esse monte de coisa, né? Eu faria já um The Best Of, né? Já faria os melhores dele. Lembra que tinha esse negócio de música, né? As melhores, então eu botava lá, sei lá, Cazuza. Eu ia fazer a mesma coisa com a Bíblia, só botar aquilo que é o principal. Então, a gente vai ter, na maior parte das Bíblias, né, nas Bíblias que a gente conhece, tá falando que tá sem som? Acho que não é culpa minha não, né, gente? Vamos lá, deve ser... Não, tá ok. Combate a imoralidade na igreja. O que era imoralidade na igreja no tempo de vocês? Imoralidade na igreja, as pessoas estão se comendo. Mas na vida tá todo mundo se comendo, tá, gente? Isso não é papo nosso da igreja, né? Aí tem alguém aí, talvez no papo, pô, mas não tô comendo ninguém. Pode ser também, querido, mas se pudesse, estava, tá? Então, a imoralidade na igreja sempre teve a ver com questões sexuais. Aí você imagina que talvez pudesse ser diferente, né? No primeiro século da igreja, mas não era, tá? Não era diferente. As pessoas já estavam se comendo no primeiro século da igreja. E aí você imagina que imoralidade seja apenas as questões sexuais, a gente está limitando muito o tanto de coisa imoral que pode acontecer na igreja. Mas, via de regra, o que você aprendeu é que as pessoas estavam se comendo na igreja e era imoralidade. Fulano caiu em pecado. Então, o sexo sempre foi um sinônimo, né, fora do ambiente do casamento religioso, algo que é pecado, tá? Não é diferente aqui, a gente vai ler agora. Capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos meus amigos de Corinto, ok? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher do seu pai, quem coma a própria mãe, vamos dizer assim, ou a madrasta. Vocês são soberbos, e nem ao menos vocês se entristecem por não ter sido dentre vós tirado quem fez essa situação, quem está comendo a própria mãe ou a própria madrasta. Provavelmente a gente leu esse capítulo da última vez, mas a gente vai relembrar porque a gente vai fazer uma continuidade desse processo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que arranca esse cara aqui. Sai fora desse indivíduo. Tira ele do nosso meio. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Que é um pouco diferente do que a igreja faz. Isso aqui é algo muito complexo da gente entender, porque está um tanto quanto distante da forma com que a gente age. Explico, vai ficar fácil de entender.
Então, Paulo está dizendo que quem está comendo a própria mãe ou a própria madrasta, né, esse indivíduo está cometendo um erro grave, está cometendo um erro gravíssimo, e ele está determinando, mesmo que ele esteja longe, escrevendo essa carta de longe, ele está falando como se ele estivesse perto. Ele está falando, ó, gente, eu estou como se eu estivesse aí. E em nome de Jesus, façam o que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo para vocês. Entregue esse cara para Satanás. Entrega ele para os seus próprios desejos. Entrega ele para essa loucura. Deixa ele fazer o que ele quiser para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Aí você fala, cara, parece pesado. Pô, mas não é esse mesmo apóstolo Paulo que no início do seu discurso, João, tinha descoberto a graça, tinha sido salvo do seu desejo de ir lá e matar um monte de crente, pegava procuração para matar os crentes. Hoje vocês têm vontade de matar um pouco de crente também, não tem? O apóstolo Paulo tinha mais, muito mais. Não era esse cara que recebeu de Jesus uma segunda chance? Por que que esse cara está entregando para Satanás as pessoas? Poxa vida, John, que sacanagem. O cara só está comendo a própria mãe, ou a própria madrasta. É injusto. Poxa. Bom, gente, de fato a gente não encontra em Jesus essa situação. Eu não acho que é impossível durante todo o tempo de ministério de Jesus que uma situação dessa nunca tenha acontecido. Tirando a questão da regionalidade, do helenismo da regionalidade, ou seja, da forma de pensar dos gregos, né, que era muito mais presente dentro da sociedade de Corinto do que talvez dentro da capital religiosa, Jerusalém. Tirando essa parte, isso aqui são coisas que acontecem o tempo todo. Não é tão difícil a gente ver, e essa semana mesmo a gente conviveu com essas questões que são polêmicas, questões de um influencer, de um influenciador digital, de uma pessoa que tem uma página na internet, utilizar, por exemplo, de corpos de crianças, corpos infantis, para monetizar, gerando todo um mercado por trás daqueles que são como lobos devoradores de crianças. A gente não acha muito distante da gente imoralidades, vícios e bizarrices que fazem a gente, quando a gente vai pensar, mas se fosse filho meu, se fosse isso, se fosse aquilo, quando a gente aproxima, quando a gente bota o zoom, quando a gente chega perto, quando a gente toca de fato na ferida, da gente se comprometer e fazer tal como fazia o apóstolo Paulo aqui. Aí o bolsonarismo desce, baixa na gente, né, como uma entidade. A gente quer sangue, a gente quer que pague, tem que pagar caro, né? A gente tem certos erros que a gente perdoa mais do que outros, né? A gente tem situações, a gente viu um absurdo de um homem que deu 61 socos na namorada, na pessoa com quem ele se relacionava, e o quanto que isso foi impactante, porque é impactante, é terrível, absurdo, é abjeto. Ele deu um tanto de soco na moça, a moça teve que fazer reconstrução facial, e aí a gente fica realmente muito movido, e eu imagino as mulheres aqui, porque são os corpos que sofrem todas essas violências, para além das violências simbólicas e por aí vai, para além de tudo isso, eu imagino que vocês tenham ficado e que vocês tenham gerado a revolta do apóstolo Paulo, e que é a revolta de um humano ao ver tamanha degradação de um outro humano, de entregar alguém para Satanás. Então a gente precisa entregar para o autor do texto o poder dele se revoltar com a condição tão absurda que o mundo vive, que o mundo está. O que a gente não pode perder é essa finalização que o apóstolo dá para o seu propósito, de que ele diz que é a destruição do corpo para que a alma, cara. É a destruição do corpo para que o espírito, para que a pistes, para que aquilo que é eterno, de fato, seja salvo. É isso que a gente perde, sabe? Quando
O Renato Russo escreve que há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade, é perder essa medida da maldade, sabe? É perder essa medida da justiça em que ela se transforma num atropelo da graça, sabe? Eu estava vendo há pouco tempo uma discussão entre duas pessoas conhecidas, né, da minha parte, bem famosas até, pastores. E aí um pastor chamando o outro de hipócrita, eu falei, nossa, tá ficando interessante essa interação. Aí ele falou assim, porque quando você errou, você teve uma segunda chance, tanto que você está aqui. E quando o outro errou, você execrou, expulsou ele. Eu falei, cara, que loucura. Na maior parte das vezes é assim. A gente acaba desejando uma segunda chance para a gente e privando o outro de uma segunda chance. E aí a gente pega geralmente um absurdo, né? A gente vai resgatar o cara lá de dentro do elevador, estava dando 1 milhão de socos na moça de forma violenta, e a gente joga aquele indivíduo como alguém que não merecesse uma segunda chance. E de fato, no meu coração, não. Eu tenho certeza que da maioria das mulheres que estão aqui também, não. Mas será que é esse o jeito que Deus pensa? Será que eu estou pronto para que Deus me contrarie? Porque enquanto eu caminho dentro desse caminho que eu determinei para mim mesmo, para minha existência, como um caminho em direção ao progresso, né, e me considero progressista, será que eu sou tão progressista assim a ver que Deus vai pegar um indivíduo imundo, perverso, maldoso e vai dar para ele uma segunda chance? E aí a gente vai mais profundo, porque aí a gente começa a entrar igual os tiozão que estão por aí. E a gente começa a dizer assim, então é muito fácil, eu posso roubar e matar, porque se você nunca ouviu isso, você não é humano. Você é uma cômoda, você é um armário, você é um lustre. Então eu posso roubar e matar e depois eu vou me arrepender. E aí tá tudo certo, ficou tudo certo. Como se a vida se resumisse do ponto A para o ponto B, né? Como se tivesse apenas o preto e o branco e numa uma enorme escala de cinza. E a gente começa a gerar essa revolta. A gente precisa de um Deus um pouco mais objetivo. A gente está vendo que Deus está enrolando a gente. Parece que Deus está fazendo uma striptease na história e ele está se revelando aos poucos, sabe? Ele entrega um pedacinho, ele tira a cinta-liga aqui, ele tira uma alça do sutiã ali, ele vai se revelando, ele vai se desnudando. E tudo aqui está muito objetivo. Muito objetivo. Pega esse cara que está fazendo isso, que é muito diferente da nossa maneira de viver, que é muito alheio ao que é bom, que é muito absurdo para o meu coraçãozinho. Entrega esse cara para a oposição, entrega ele para suas próprias vontades, larga ele para lá, para que talvez o espírito desse cara seja salvo. A finalidade de tudo, do largar, é para que salve. Larga esse cara para lá. Deixa essa merda para lá, pelo amor de Deus. Deixa esse indivíduo para lá. É mais fácil, muito mais fácil. Mas você sabe que a vida possui subjetividade. Você sabe que mesmo você carrega ambiguidades, ambivalências, que não dá para te resumir. Pensa agora no teu coraçãozinho, no seu mais absurdo erro existencial. Imagina se você fosse classificado, tagueado por ele. Se você fosse resumido apenas pelo teu pior dia, apenas pelo dia que você acordou com o pior humor, apenas pelo teu pior erro, apenas pela ferida mais profunda que você tivesse causado a alguém. Então as coisas não são tão fáceis assim. Então o apóstolo Paulo realmente não tinha uma tarefa muito fácil, que era entregar situações objetivas para a igreja. Será que isso aqui, se caísse na subjetividade de deixar um conselho decidir com a melhor das consciências, isso aqui não seria melhor? Será que a gente mesmo não pode tratar com mais bondade quando alguém erra no nosso meio? Será que erros tão profundos, tão degradantes, tão desumanizantes a nível de sociedade, construção de sociedade, precisam ser tratados com essa mesma radicalidade?
E o apóstolo Paulo segue: não é boa a sua vanglória. Vocês não sabem que um pouquinho de fermento, um pouquinho disso aqui tão distante daquilo que é o objetivo, pode fazer que isso tudo aqui fique azedo? Se purifiquem dessas ideias antigas, desse fermento velho, desse jeito errado de viver e de fazer as coisas, para que vocês sejam uma nova massa, assim como estáis sem fermento, sem qualquer aditivo, porque Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, nós temos um outro propósito, nós caminhamos diante de uma outra verdade, muito mais apegada à sinceridade do coração, para que a gente possa viver em festa, não com o fermento velho, não com velhas práticas, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com aquilo que é sem fermento, com sinceridade, com verdade. E aí ele vai dizer, ó, já por carta eu vos tenho escrito, que vocês não se associem com essas pessoas maldosas, com esses fornicadores. Aí o que é que você imagina, né? O fornicador é quem está transando fora do casamento. Aí é bobagem, né, meu querido? A gente sabe que a palavra aqui, ela vem lá do fornos, né? Que tem a ver com os arcos da cidade, tem a ver com gente que explorava sexualmente pessoas, tem todo um contexto. Então não está dizendo para gente que está fazendo sexo antes do casamento, isso é um resumo besta, um resumo bobo. Ainda que não inteiramente com fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os ladrões, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Se você começar a cancelar todos os defeitos, se você começar a taguear as pessoas pelo seu pior dia, pelas suas piores atitudes, vocês iam precisar sair do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo, tentando trazer uma linguagem muito objetiva dentro de um campo de subjetividade enorme, é que aqueles que, se dizendo irmãos, vivendo em comunidade, partilhando da vida, partindo do pão, vivendo ali no propósito da existência da comunidade cristã, mesmo assim, se, se permitir ser, se colocar na condição de permanecer sendo um imoral, um avarento, um idólatra, um maldizente, um cachaceiro, um beberrão, um roubador, um ladrão. Ele está dizendo, cara, não fiquem com essas pessoas, porque o fermento, que é aquilo que Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia, os seus defeitos, as suas desqualificações, isso são coisas profundas demais. E está dando um conselho objetivo. Ele está dizendo que não dá para tratar com subjetividade certas coisas. Até que haja amadurecimento para que o próprio apóstolo Paulo se perceba num espelho existencial como alguém também dentro dessa condição aqui, sabe? Como alguém que também viveu dentro dessa condição, dentro desse propósito. Ele precisa dar um conselho objetivo. Ele está dizendo, gente, não se misture. Ele está dizendo, quem anda com porco, farelo come. Resumindo. Mas ele está dando esse conselho de maneira muito rápida, muito objetiva, como alguém que gostaria de estar, como no texto está ali, presente. Ele gostaria de estar no local. São coisas que a gente diz porque a gente não está ali para corrigir o ponto. Então a gente vai dar um conselho rápido e objetivo. Não quer dizer que exista materialidade de verdade incondicional. Quer dizer que é ali uma forma muito rápida de decidir alguma coisa. É como você diz para o seu filho, né, quando vai atravessar a rua, ele vai, olha para os dois lados. Aí ele fala, mãe, mas aqui é mão única. Por que eu vou olhar para os dois lados? Você diz, olhe para os dois lados. Você não sabe se tem um desgraçado na contramão. Não cabe subjetividade nesse momento. O que você quer é que ele siga, que ele vá em frente, mas que se garanta também a sua integridade diante da condição de que alguém pode estar burlando a lei que não depende dele, porque, obviamente, não depende do indivíduo apenas estar de cinto de segurança se vem um caminhão na contramão, entende? Então, Paulo está trazendo aquilo que é muito mais básico, muito mais simples e muito mais dinâmico de se fazer nessas condições. Por isso ele está dizendo, olha, capítulo seguinte,
Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, levar o juiz perante os injustos e não perante os santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, no caso aqui por vós, sois porventura indignos de julgar as próprias coisas, as coisas mínimas, as coisas básicas? Você precisa levar um cara num Supremo Tribunal, você tem que botar o cara diante do Xandão, do o famoso cabeça de pirulito, né? Você vai botar um indivíduo lá, vai levar para o Xandão, para o Supremo Tribunal. Você não pode você mesmo chamar o cara num cantinho e decidir? Você não pode chamar um irmão sábio, um pastor bondoso, para que seja o mediador desse conflito, dessa dor? Vocês não sabem que a gente vai julgar até os anjos? Quanto mais as coisas que são pertencentes a essa vida. Então, se vocês tiverem algum tipo de situação em juízo que precisa ser decidido, pertencente às coisas dessa vida, vocês podem julgar entre vocês mesmos, entre a igreja, entre pessoa boa, entre pessoas de bom coração. Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós pessoas sábias, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. Vocês não têm pessoas inteligentes, racionais, amáveis, mas o irmão acaba indo até o juiz contra o próprio irmão, e isso até causando um mau testemunho entre os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, vocês terem demandas uns contra os outros. Por que que vocês não escolhem sofrer injustiça? Por que que vocês não deixam para lá? Por que que vocês não sofrem um dano? Mas vocês mesmos decidem fazer injustiça e fazerem o dano. E isso entre vocês que se julgam irmãos, que são da mesma igreja, que são do mesmo lugar, que têm a mesma fé. Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Olha, não se enganem. Aí vem aquela listinha, né? Que se a gente começar a botar nossa vida diante dessa listinha aqui, não passa nada, né? Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes ou amaldiçoadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu não preciso dizer aqui que efeminado não tem a ver com gay, tá? E nem sodomita, né? Sodomitas são aqueles que cometem um pecado como o pecado de Sodoma, de ter pão, de ter fartura e não dividir com o pobre, né? E os efeminados aqui, a palavra malacos, malacói, ou arsenocoitai, que vão aparecer em vários textos, também não quer dizer homossexual, né? Então não vamos nesse papinho aqui não, porque isso aqui é a palavra homossexualidade, o homossexual vai surgir só em 1869, e aparentemente esse texto aqui é mais antigo, né? A gente está falando do apóstolo Paulo, né? Então, aí depois, mas John, o que é que significa? Aí a gente vai aprender depois, tá bom? Tem um curso chamado Homossexualidade à Luz das Escrituras, que eu escrevi há muito tempo. Na verdade, eu escrevi esse curso em 2012 e dei essas aulas junto ao pastor Berloffa durante algum tempo. E há alguns que têm sido, mas à vez de ser lavados, mas à vez de sido santificados, vocês são justificados. Vocês são justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas são possíveis para mim. Tudo me é lícito, eu posso fazer. Você sempre pôde fazer. Existem algumas coisas que não convêm. Nem todas vão me convir, nem todas convergem para aquilo que é o meu plano, aquilo que eu sou. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou ser dominado por elas. Os alimentos, por exemplo, são alimentos que são para o estômago. Eles são feitos para alimentar. E o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um contra os outros. Mas o corpo não é para fornicação. O corpo não é para você depravar ele. O corpo não é para você destruir ele. O corpo não é para você matar ele. Senão para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará. Vai ressuscitar quem? A nós pelo seu poder. Então, para o cara que, como o apóstolo Paulo, de origem dos fariseus, que acreditava, como a gente já disse, na ressurreição do corpo,
Se destruísse o corpo, não tem ressurreição para o corpo. Né? Então, o que ele está usando aqui é uma lógica básica. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e eu juntarei eles, os farei membros de uma prostituta? Não, por certo não. Você está dizendo aqui que você não deve consumir favores sexuais de uma profissional do sexo? Obviamente que não. Ele não está falando sobre isso, ele não está falando de situações objetivas aqui. Ele está trabalhando na objetividade. Né? Ele não está falando que o nosso corpo é de Cristo a nível de uma posse declarada como uma propriedade privada. Está dizendo que nós somos um só em integralidade, no mesmo espírito, na mesma caminhada. E aí eu não vou fazer um corpo só com aquela pessoa, com um indivíduo, eu não vou conseguir ter comunhão. Lembra que está falando isso desde do capítulo anterior? Para a gente não se associar com aquilo que é tão divergente da gente, como um conselho muito objetivo, é que ele vai utilizar da subjetividade, vai usar o evento de uma meretriz. O que que uma meretriz faz com o corpo? Ela vende. O problema é o que vende. Não é o ato em si, não é a moralidade do ato. Ou vocês não sabem que aquele que se ajunta com a meretriz, faça um só corpo com ela. E olha o que que ela acaba fazendo com o próprio corpo. Porque diz o texto, né, que serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo em espírito. Fujam da fornicação, que não tem nada a ver com o pecado sexual que você conhece hoje de sexo antes do casamento, querido. Já falei, tá? Tem a ver com a exploração sexual. Eram os fornicadores que ficavam nos fornos, nos arcos da cidade, vendendo serviços sexuais. Eram os exploradores sexuais. É o que tem hoje, é o cafetão, tá? Na maior parte dos textos. Fujam da fornicação. Todo pecado que o homem comete, as coisas que ele faz, acontecem para fora do corpo. Mas o indivíduo que fornica, ou seja, que oferece o corpo de alguém, esse peca contra o próprio corpo, porque a gente é um em unidade, integralidade, a gente está ferindo o corpo de alguém. A gente está vendendo o corpo de alguém quando não o nosso próprio. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito, é habitação de Deus que habita em vocês, né? E esse espírito que é proveniente de Deus e que vocês nem são de vocês mesmos, não no sentido de que não somos nossos ao poder decidir ou não alguma coisa, mas que é algo que nos antecede. Há uma posse que nos antecede, não uma posse como aquele que detém para consumo, mas é a posse como aquele que detém para salvar, porque vocês foram comprados por um preço. Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais ambos pertencem a Deus. Só até aqui. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dando conselhos complexos, de maneira muito rápida, porque é uma carta, e a carta ela dá conselhos objetivos. Não cabe tanta subjetividade, mas faz uso de alguma subjetividade a nível de ilustração. E o que a gente precisa pensar é que esses conselhos são para uma igreja que estava vivendo num período, que estava vivendo num tempo, inserido dentro de uma historicidade, inserido dentro de um contexto de sociedade, vivendo de uma certa maneira, como condizia, dentro do lastro de tempo em que ela era observada. Então, esse é um conselho. Repete dentro da tua cabecinha, meu querido, que isso aqui é um conselho. Que a gente trata como palavra de vida são os ditos de Jesus. O que o apóstolo Paulo fala é conselho. Palavra de Deus são os ditos de Jesus. O que o apóstolo fala é conselho. E é bom conselho? É bom conselho. A nível objetivo, se você não se junta com gente que faz merda, que não faz coisa louca, você também não vai fazer. Você tem uma probabilidade muito menor de correr o risco de ser idiota com menos idiota que você anda, tá? Eu só estou dizendo algo objetivo. Quanto mais gente idiota que você ouve, mais de idiotice você replica. A gente não viu esse fenômeno depois, principalmente depois de 2016, chamado bolsonarismo. Quanto mais idiota que você ouve, mais idiotice você replica.
O conselho do apóstolo Paulo está valendo? Está valendo, ok? Cabe muito mais subjetividade na nossa existência? Sim. Se ele pudesse explicar melhor, ter tempo com as pessoas, olhar para as pessoas assim como eu estou olhando para vocês agora, pode ser que ele estivesse dizendo coisas diferentes, mais complexas? Sim. Sim. Entregar para Satanás resume a atividade da igreja no momento? Não. Mas era um recurso de quem precisava mandar um recado, em que não cabia tanta subjetividade no recado. Apenas que, cara, não se junta com quem fica tomando a esposa do pai como uma esposa, ou comendo a própria mãe. Faz sentido? Faz. Faz. Tem mais complexidade nisso? Tem. Só que aqui a gente está falando de um cara que está escrevendo uma carta para dar um direcionamento para alguém, para um grupo não se juntar a algum tipo de prática, e que isso seja o mais rápido possível, porque a gente vai deteriorando alguns valores, né? Não quer dizer que a igreja ela trabalha em prol da moralidade, a igreja sinaliza a transcendência, mas se a gente vai abolindo certos limites morais, daqui a pouco a gente está numa loucura. Então, preciso que vocês entendam isso. Que vocês, quando for ler um texto, entendam isso que eu estou dizendo para vocês. Sejam parados de doideira. Que aí vem um monte de dúvida de doido. Ai, John, e o diabo? Ai, John, mas está efeminado. Então, pula, pelo amor de Deus, meu querido. Pelo amor de Deus. Ajuda o teu tio. Senão eu fico doente. Da próxima eu morro. Sabe? Bobagem. Você não consegue entender que um indivíduo está escrevendo algo rápido, sintético, para que não coubesse ali muita margem, porque a prática era difícil de você resolver, fora da objetividade de, deixa esse cara para lá, toque a vida a vocês. Tem mais complexidade? Tem. Você acha que eu penso que o indivíduo lá que deu um monte de soco, ou outro que tem uma tara doida por criança, não merece ser cuidado, ser tratado? Merece, por profissionais, por gente profissional, pagando aquilo que deve, sem passar pano para doideira. Mas, objetivamente, o que a gente faz? Bota na cadeia. Bota lá, segura aquele indivíduo lá. Ele é um risco. Mas cabe alguma complexidade? Cabe. Cabe algum nível de subjetividade? Cabe. Você poderia hoje ser limitado pelo teu pior erro? Eu poderia agora expor e colocar um label em você do seu pior erro? Seria confortável para você? Porque cabe subjetividade. Porque há subjetividade. Porque nem tudo é tão simples assim. Mas a nível de resolver, resolve com o que é rápido. Resolve com o que é mais fácil. Mas tudo cabe um pouco mais de subjetividade. E a gente vê isso no apóstolo Paulo. A gente vê um cara que está lidando com o problema do jeito que ele está vindo. E que sabe e compreende que uma coisa é quando ele está por perto, a gente leu isso no texto, outra coisa é quando ele está longe. Ele queria lidar como se ele estivesse perto, mas ele estava longe. E para longe a gente usa o que é mais objetivo possível. A gente precisa saber ler, e tanto quanto saber ler, e muito mais do que saber ler, é trazer o sentido daquilo que se lê para a vida, para a existência, para o ser, para a caminhada, para o dia a dia, para o amanhã. Senão a gente fica replicando bobagem. Senão a gente fica mais espantado com um pastor detetive de calcinha no bumbum, cropped de peruca loura, a gente fica muito assustado com isso, e a gente não está preocupado com pastores progressistas que fazem a prática do cancelamento do indivíduo, que cancelam o sujeito. Porque esse aqui está mais para o nosso lado. O pastor ele vota no Lula, mas ele cancela o colega. Ele vota no Lula, mas explora financeiramente as pessoas. A gente vai perdendo esse tato, que é uma coisa. A gente começa a absolver
aqueles que têm algum nível de simetria com aquilo que a gente pensa, e a gente começa a rechaçar aquilo que é muito diferente daquilo que... Eu estou esperando realmente o motivo da investigação do pastor, tá, gente? Para poder entender, porque às vezes é uma investigação muito secreta, né? O cara é o James Bond da calcinha no bumbum. Então, a gente precisa, de alguma forma, entender o motivo da investigação. Às vezes é nobre o motivo da investigação. Mas entende que a gente acaba com esse olhar muito simplificado das coisas, achando muito estranho uma coisa e aquilo que de alguma forma caminha com algum nível de similaridade com o que a gente pensa, ficando de fora de uma reflexão mais profunda. A gente precisa se rever. O apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui como que a gente vai se rever. Ele está dizendo que tem coisa que carrega mais complexidade do que simplesmente entregar para Satanás. Tem coisa acontecendo nessa igreja de Corinto que carrega um nível de dificuldade maior, que não vai do ponto A para o B, que não tem a ver com branco ou com preto, mas que carrega uma complexidade de uma escala de cinza, porque ouve o John, quando há uma divergência entre os ditos de Jesus e um dito apostólico, nós precisamos decidir com quem que a gente vai ficar. Então, mesmo que Paulo esteja dizendo algo muito diferente do que Jesus disse, a gente precisa decidir, e isso nos traz como reflexão qual é a doutrina que vai mover o nosso coração em prática. Será que é a do apóstolo Paulo ou será que é a forma com que Jesus viveu? Será que é aquilo que um apóstolo disse, dentro da limitação e da rapidez e da objetividade do conselho, ou aquilo que é o espírito do evangelho em nós, que de alguma forma nos convence do pecado e da justiça? A gente vai precisar escolher. Vocês precisam ter sabedoria para isso. Para não ficar aí, ai, John, mas... Não, porra, irmão, tá aqui, tá no texto, tá aqui, o apóstolo Paulo me entregou para Satanás. Tu viu isso em Jesus? Não, não vi, então fica com Jesus. Senão eu vou ficar doente. Eu vou tossir aqui, não vou parar, vou ficar até doido, até a Copa do Mundo, tossindo. Vou ficar doente, vou passar mal. Tu precisa decidir o que tu quer da tua vida. Se tu quer ficar ainda amarrado nesse monte de coisa aqui, que carrega consigo uma objetividade de uma carta, ou se você quer ficar com o espírito do evangelho, que é Jesus dizendo o tempo todo, nem eu te condeno, vai, não peques mais. É Jesus acolhendo aquele que foi surpreendido no pecado. É isso, você vai ter que escolher, cara. Tu quer ficar com objetividade? Você é um ser tão objetivo assim? Será que você é tão objetivo assim que não cabe nenhuma subjetividade em você? Eu posso, diante daquilo que Deus em nós, no meio de nós, te taguear com o teu pior erro e te classificar assim para o resto da vida? Eu posso fazer isso? Pensa agora você aí no teu coraçãozinho, os teus piores erros, as suas piores mancadas, os seus absurdos, e se eu colocasse tatuasse isso na tua cabeça, na tua testa hoje, para que você carregasse isso para o resto da vida? Ia ficar confortável para você? Então, a gente precisa, de alguma forma, cultivar algum nível de subjetividade. Mesmo que a objetividade nos salve do caos, a subjetividade nos guarda na graça. Sabe? Você precisa refletir sobre isso. Aí depois você vai ouvir essa mensagem de novo, aí você vai pensar novamente no que eu estou dizendo. Se você precisa de um tempo para isso. Mas se você precisa de um tempo para isso, significa que o teu coração ainda não endureceu. Se você precisa de um tempo para isso, você precisa refletir que você foi alvo dessa graça e que ela já te habita e que ela, para te habitar, já está te tornando um ser humano que minimamente reflete em possibilidades um pouco mais complexas e subjetivas. Amém? Eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas. Não quero perguntinha de efeminado, de não. Se perguntar isso, eu saio da live, tá?
Acabou, já vou embora para casa, porque a gente já passou da morte para a vida. Isso já não é algo importante. Então, eu não quero saber sobre a existência do diabo, eu não quero saber de nada disso, de entregar para Satanás, o que que é isso? Pensa no teu coraçãozinho se isso cabe em Jesus. Se você viu em algum momento Pedro fez uma merda, Jesus falou, tá entregue para Satanás. Pensa no teu coraçãozinho, tá bom? Não transporta essa dúvida para cá, porque isso não é uma dúvida, isso é um sofisma. É diferente, tá bom? Aí depois você pode colocar aí, o que que é um sofisma? Bota no Google que vai te ajudar. Mas não carrega esse treco para cá não, porque você já é uma nova criatura. Senão eu vou convocar o meu amigo Rafael para cantar aquela música do Kleber Lucas, Nova Criatura aqui, tá? Você já é a nova criatura. Isso já passou, entende? Então, vou abrir o espacinho para você poder falar, perguntar, se expressar, e aí a gente vai orar, e aí a gente vai dormir, porque a gente também precisa, né? Amém? Então vamos lá. E quem for amar, quem for beijar na boca, pode também, tá? Não é um conselho objetivo, não. Cabe todas as subjetividades nisso também. Glória a Deus, né? Vou fechar o microfone, vocês podem perguntar. Ô, John, você me ouve aí, profeta? Ô, de casa? Pode falar, irmão, tô aqui. Aqui, essa questão aí de como que Jesus lhe encarou as coisas, né? Diferente de Paulo, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, saber como que Jesus, se existia moralidade em Jesus. Se em algum momento, ou se tem algum exemplo, como é que era isso para ele, né? Como é que eram as questões morais, né? Como que ele lidava com isso, pensando em pessoas aqui no ano de 2025, né? A segunda pergunta é que você falou que entre Paulo e Jesus a gente fica com Jesus, né? E aí eu queria saber como é que a gente encaixa essa questão na institucionalidade, né? Eu praticamente, cada dia eu tô numa igreja, né, cara, diferente, né? E então, eu acho que quando você vê essa questão de ter Jesus mesmo como a referência, né? Eu não sei como seria exatamente uma instituição ou qual tipo de instituição, né? Uma igreja, alguma coisa nesse sentido, mais próxima do caráter de Jesus, né? Como que seria isso? Se é que existe isso hoje em dia, né? Se é que existe alguma igreja que seja assim. E se é possível isso acontecer, se é possível existir uma instituição, né? Que você tenha Jesus como sendo a base fundamental, assim, né? Porque a maioria acaba pendendo mais para o lado de todo mundo, menos Jesus, né? Jesus acaba sendo só a gente criando um Frankenstein, né? De assim, pecinhas que ele falou, de coisinhas isoladas, e aí eu vou pegando como se fosse aquele bandejão, né? E pego só aquilo que é interessante para mim e construo esse Frankenstein, né? Baseado na moralidade. Então, uma coisa para mim que é um pouco complexa. Como seria uma instituição de acordo com o que Jesus diz, né? Sem ter uma outra referência, né? Como que seria isso? Se existe isso, eu desconheço. Se existe, eu desconheço. E olha que eu já andei um bocado, né? E é isso. E essa questão de Jesus e a moralidade. Beleza? É isso, mano. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meu irmão. A moralidade que cabia no em Jesus é aquela que era projetada para a vida.
Era aquela que não carregava o julgamento do olhar moral, mas o acolhimento da graça acima da moralidade. Então, essa é a forma com que Jesus viveu, né? Era uma moralidade funcional, que não olhava o ser humano segundo as suas práticas, mas olhava o ser humano segundo a graça. Essa era a moralidade. Então, o ser humano é um ser humano em condição de queda livre, sabe? Gosto muito de uma música do Lobão chamada A Queda. Fica tudo na velocidade terrível da queda, como diz a música. E tá tudo caindo o tempo todo, né? Está tudo por cair o tempo todo. E cuida aquele que está de pé para que não caia também. Então tá todo mundo meio bambo, né? Então Jesus lidava com moralidade desse jeito, sabendo que esse indivíduo era barro e quebra o tempo todo. Estamos nos quebrando o tempo todo. Então era assim que Jesus lidava, suplantando a ideia da moralidade com a graça, fazendo com que a graça fosse um fator estabelecido e não a moralidade como parâmetro. Agora, se existe alguma instituição que faça essa leitura, que compreenda desse jeito, que tenha essa visão, uma vez que você já trouxe a premissa de que você já frequenta muitos lugares, né? E qual é o nível de institucionalidade a partir, né, de que a gente vai trazer como premissa e condição sine qua non a parada dos ditos de Jesus serem o fundamento da igreja, isso está desde o século IV, meu irmão. Tá? Está estabelecido. Que a igreja é estabelecida, né, debaixo da compreensão de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e que ninguém mais é. Então, os processos são estabelecidos. O que a gente fez foi erguer ídolos, né? Então, quando a gente fala que quase 70% do que a gente tem de Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, ou por algum discípulo dele, a gente acaba trazendo à tona um problema de que a gente instituiu o texto como palavra de Deus e a gente não aprendeu o que a gente deveria ter aprendido na segunda série, que é aquele maior que e menor que. Todo mundo aqui aprendeu. Duvido que você não aprendeu aquele tracinhozinho assim, ó. E aquele assim, ó. Sabe? Maior que e menor que. Bom, isso aqui pode ter muito mais quantidade, mas a densidade é diferente da densidade dos ditos de Jesus. Isso está definido desde o século IV, em que se definiu que as bases do cristianismo estão em que Jesus Cristo é o Deus vivo, né? Ele é o Filho do Deus vivo, em que a igreja ela é cristã, em que os fundamentos dos evangelhos são fundamentos que são fundamentos basilares para a construção dessa igreja. Se outra igreja vive debaixo dos ditos de Paulo, ela vai entrar dentro de uma outra classificação, e é aí que eu acho que o Novo Testamento trai, entenda da melhor forma possível, o Novo Testamento trai Cristo, porque a gente coloca Jesus debaixo das Escrituras e a gente abre pouco espaço para aquilo que o próprio Espírito do Evangelho comunica ao nosso coração, que está para além do que o texto institucionalizado traz. E como que eu trago isso para ferramentas práticas para lidar com essa situação? Bom, querido, em primeiro lugar, a gente vai precisar convidar o indivíduo que faz essas reflexões mais paulinas do que cristãs a entender a quem ele segue. Quem que você segue? Quem que é a tua diretriz? Quem que é o Filho do Deus vivo? Quem que você confia e deposita a sua esperança? Quem que ressuscitou ao terceiro dia? Quem que é o pagamento pelos nossos pecados? Quem que é o que ressuscitou e está à destra do Pai e é o nosso advogado diante das acusações? Quem é? E uma vez que a gente define o indivíduo que é todas essas coisas, nós nos voltamos para aquilo que ele disse, para a forma que ele viveu e para como ele caminhou. Agora, se você encontra todas essas figuras, essas condicionais no apóstolo Paulo, ok. Agora, se o indivíduo encontra todas essas condicionais em Jesus, ele precisa viver como um cristão que é debaixo das diretrizes de Jesus de Nazaré. Tá? Ah, mas a igreja não está fazendo isso. Eu sinto muito pela igreja.
Ah, mas a igreja está mais assim do que assado. Sinto muito por ela. Talvez seja a hora da igreja se converter. E aqui eu não estou sendo pedante nem nada disso, dizendo que eu tenho qualquer tipo de conhecimento maior do que os nossos irmãos cristãos. Não, eu estou dizendo que há uma necessidade de nos voltarmos para o Evangelho, de nos voltarmos para Jesus, de nos voltarmos para aquele que é o pagamento, o pendão, aquele que vai, de alguma forma, de encontro àquilo que em nós carece, aquele que é santo, e que em nós é carente, que é a santidade. Ele é aquilo que nos completa. Quem? Jesus. Alguma outra pessoa ressuscitou ao terceiro dia? Não. Alguma outra pessoa carrega essa celestialidade da graça em total forma? Não. Eu vou ter que decidir por alguém. Ah, mas a igreja está decidindo por Paulo. Eu sinto muito por ela. Muito. Talvez grande parte da igreja hoje faça por essa opção, Rafael. A gente não vai ter como mudar isso. E aí eu vou te dizer, cara, como que você lida estando em muitas igrejas? Toca a tua bateria, faz a tua vozinha lá, canta junto. Quando você for embora, você foi embora. Quando aquilo acabou, acabou. Se na igreja as pessoas entram descalço, fique descalço, não tem problema. Se lá eles vão com paletó azul e você precisa muito ir lá para você levar a sua mensagem, aquilo que você é, vá com paletó azul, sabe? Se a igreja eles usam kippah e não te é ofensivo você colocar isso na cabeça, vai, não tem problema nenhum. Nada disso nas coisas, nos costumes muda qualquer coisa, meu filho. Nada, nada, nada. De modo que se isso não ofende a tua fé, se isso não te fere em nada, vá, sabe? Como que você vai agir lá? Você vai agir dentro daquilo que eu entendo ser a forma com que Jesus se apresentaria e viveria no meio das dores que a humanidade tem. É como Jesus viveu. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas se fez servo. É assim que a gente age, dessa forma. Se você fizer dessa forma, você vai se dar bem nesse meio, tá? Ninguém vai ter nada para te acusar. Aí vai ser como a gente vai ler em Filipenses, né? E a gente leu da nossa última vez, falamos sobre Filipenses. Seremos como filhos de Deus, sabe? A gente vai ser como uma luz que não pode ser apagada. A gente está simplesmente nesse mundo, meu irmão, não para contrariar o mundo e ferir o mundo. A gente está nesse mundo para conviver bem com a nossa consciência e com o mundo. Dá para equacionar os dois? Bom, ok. Não dá para equacionar os dois, eu vou ficar com o Espírito que habita em mim, com a bondade do Evangelho em mim, com a manifestação da graça plena no meio da humanidade. Ponto final. Como que você vai agir? Como bom filho de Deus. Ah, mas aqui na igreja a gente só bebe suco de uva. Tá tudo bem. Bebe o suquinho de uva, come lá o biscoitinho, bebe o tangue, come o biscoitinho, tá tudo bem. Ah, mas aqui na igreja eu fui lá e tomo um vinho na Santa Ceia. Você é um dependente químico? Não tome. Mas se você não é, toma um vinho na Santa Ceia, tá tudo bem, ninguém vai morrer por isso, não. Sabe? Seja alguém aberto ao que o Espírito, principalmente na diversidade da forma com que ele se apresenta nas igrejas, possa te mostrar outras vivências diferentes da sua. Né? Seja acolhedor, não importa onde você esteja, tá bom? Tamo junto. Valeu, John. Obrigado demais, hein, mano. É nóis. Mais alguém com alguma dúvida, alguma questão? Tamo aqui. Todo mundo resolvido já? Tua voz não tá saindo, Fábio. Bom, eu sempre fico por último para falar, né? Então, eu vou falar rapidinho. Quando você fala, John, todos nós temos subjetividades, eu entendo e penso muito nisso. Ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros e a gente não pode ser rotulado
por isso, mas aí vem a minha reflexão. Uma pessoa que comete um erro, não quer dizer que ela vai insistir definitivamente o tempo todo nesse erro. Não porque nós somos perfeitos, mas existe um limite, né? Eu sei que para Deus, para Jesus, né, não, ele vê de uma outra maneira, mas como humanos, nós, com as nossas subjetividades, temos as nossas, como é que eu posso dizer? Os nossos limites, assim, de entendimento, de aceitar, mesmo que a gente erros e que a gente se contenha dentro dessa subjetividade. Mas, por exemplo, um pedófilo. Como mãe, né? Você como pai, e alguém, todo mundo aqui que seja pai e mãe, você entende essa pessoa como uma pessoa que precisa ser tratada dentro da sociedade, com aquela perversão, vai para a cadeia, mas como ser humano, mesmo que eu tenha as minhas subjetividades, existem certas limitações dentro de mim em aceitar essa perversidade, entende? Mas assim, a questão não é aceitar a perversidade, né, irmã? Nesse caso, ninguém aceita a perversidade. A questão é você tratar a subjetividade como subjetividade e a objetividade como objetividade. Nesse caso, objetivamente falando, se você conhece que alguém tem algum problema com pedofilia, que é uma parafilia, nem todo pedófilo necessariamente abusa de criança, que é uma outra coisa que você precisa entender. O pedófilo é alguém que tem uma parafilia. É você não deixar o teu filho com ele. Isso é uma objetividade. Dentro da subjetividade é você não relativizar aquele indivíduo a ponto de desumanizá-lo. Tem que ficar muito bem definidos esses limites, porque parece que se abre alguma concessão. A concessão é zero. Okay? O que eu estou dizendo é que cabem subjetividades. E aí não dá para definir o indivíduo a partir disso. São pessoas que são funcionais, estou dando esse exemplo específico, mas poderia ser vários outros dentro daquilo que a gente falou, dos absurdos que a gente viu pela semana. É tratar objetivamente o que é objetivo e subjetivamente aquilo que é subjetivo. Não colocar um label, um tag diretamente nos indivíduos, porque nos indivíduos cabem subjetividade. Pode ser que você não tenha sido nunca um monstro na sua vida, sabe? Mas para alguém que já sentiu a dor de falhar terrivelmente em alguma questão, em ser mal, em ser... A gente não quer ser, e aí quando eu digo a gente, sou eu, em todas as proporções de situações em que talvez eu tenha sido deselegante, não tenha sido legal, tenha faltado alguma coisa, a gente não quer ser resumido àquilo, entende? Então é tratar a objetividade com objetividade e a subjetividade com subjetividade. Não tem a ver com o que você gostar, agora eu vou levar pedófilo para minha casa, vou achar um pedófilo agora, eu vou levar lá para casa. Não façam isso, tá, gente? Vocês correm riscos, tá? Agora, é tratar aquele indivíduo com o respeito que se merece alguém que convive com sofrimentos também, que convive com subjetividade. É essa que é a dureza do processo, porque o que a gente quer é colocar as pessoas em caixinhas, em labels, de pode, não pode, é bom, é mal, mas existe uma escala enorme entre uma coisa e outra. Se a gente não fizer isso, se a gente não fizer dessa forma, a gente vai estar tratando coisas muito subjetivas com uma objetividade como do apóstolo Paulo, que em si não tem nada de mal, mas não contempla o todo do indivíduo. Não, concordo. Não, concordo e entendo tudo que você falou, e concordo. Na verdade, era o extremo mesmo, porque até pela minha limitação, porque claro que eu já me senti monstra muitas vezes, não sou posso até não ter sido uma monstra, mas eu me senti, certo? Entendeu? A gente se sente, a gente se autoavalia, a gente, né, tem as nossas culpas. Mas é como você falou, vamos ser objetivo. Então, quando eu te perguntei, no caso de um pedófilo, objetivamente ele vai para uma cadeia, mas o meu coração, apesar de me sentir monstra muitas vezes, me sentir indigna, me sentir errada, como é que eu sei
como você acabou de dizer, tem a parafilia, o cara Tem alguma interferência aí maluca que tá me deixando quase doido. O que é, gente? O que é isso? é o meu, Será que é o microfone de alguém? não sei. Dá uma girada aí no teu fone, hoje, que se tá totalmente. Eu? Isso, acho que Melhorou? agora foi. Ah, então tá. Era o diabo. Era o diabo, tá vendo? Tá querendo que eu fale. Eu não estava ouvindo. Foi isso. Mas é isso, John. Então você já explicou direitinho. A gente precisa só, nesse caso específico, né, um indivíduo que tem uma parafilia, que é uma pedofilia, ou seja, ele tem atração, né, por crianças, né, não necessariamente seja um abusador, ele possa ter apenas a parafilia, mesmo sem ser um abusador. Digo isso porque, junto com uma psicóloga aqui na cidade, a gente fez um estudo um pouco mais complexo dentro de uma comunidade e a gente teve alguns casos de pessoas que tinham essa preferência, esse desejo, essa pulsão, mas eram pessoas que escolheram viver longe de escola, viver longe, inclusive, dos filhos, por conta de... Tá vendo o nível de complexidade? É um indivíduo que decidiu viver longe dos filhos. É uma complexidade. É um processo muito mais... porque todo mundo fica nessa taxação de que é isso, mata ele, enforca, ou bota ali, ou bota aqui, ou bota na prisão, né? Por exemplo, isso não é bem por aí. O indivíduo que é um abusador de menores tem que estar na cadeia, 100%. Tá? Mas o indivíduo com a parafilia tem uma outra complexidade e subjetividade. Estou fazendo algum tipo de passar de pano aqui? Não, estou falando com gente madura. Estou dizendo que tem muito mais complexidade nisso. Ah, mas é muito mais fácil esse indivíduo... Sim, é muito mais fácil. Muito mais. Ele está a um passo de fazer a merda, tá? Qualquer um de nós, talvez, isso nunca tenha passado pela cabeça, como que eu que tenho duas meninas, isso é uma coisa que nunca tenha passado na minha cabeça, para ele passa o tempo todo na cabeça, ele convive com essa situação o tempo todo. Para ele também, de alguma forma, isso em algum momento é uma dor. Então é tudo muito complexo, entende? Então quando a gente leva para esse extremo, a gente vai ficar realmente fadado a ficar com o sabre, com a ponta do sabre na garganta, sabe? O que a gente tem que fazer é subjetividade com subjetividade, objetividade com objetividade, né? O conselho que a gente dá para um indivíduo assim é: mantenha-se longe daquilo que te afeta. Ponto final. Corre muito, sabe? É uma cilada bino, né? O que a gente faria. Mas tudo carrega muito mais complexidade, né? Da mesma forma, a gente viu o outro caso, né? Um cara deu um monte de soco, não sei o que lá. Será que a gente tem que pegar esse cara e matar ele? Não sei, talvez na hora, eu penso, se fosse minha mãe e minha irmã, é o que eu iria pensar, objetivamente. É isso que você está falando, exatamente o ponto que você chegou. Era o que eu iria pensar. Eu não posso me... Na hora da raiva, eu não posso coibir a minha cabeça de formular esse tipo de solução, tá? Agora, é a solução que resolve a situação? Creio que não. Tá? Para mim, se eu fosse a parte afetada, resolveria? Muito. Mas você está vendo que aí já tem uma subjetividade, né? Se fosse meu irmão, eu ia querer que fosse assim. Tá entendendo? Olha o nível de complexidade que tudo que entra nessa facilidade de resposta de sim, não, pode, não pode, é assim, é assado, mata ou deixa de viver, é complexo. E quem responde isso muito fácil, provavelmente está com alguma dificuldade de pensar para além do ponto A para o ponto B, sabe? Aí a gente precisa... porque a justiça para a gente precisa ser depressa e precisa satisfazer a nossa barriga. E a justiça de Deus, ela tem uma outra válvula de fazer o processo funcionar, porque é segundo a graça. Porque tudo é graça. Olha que merda, mano. A gente tá com Deus, cara, que perdoa o absurdo, mano. E pode ser aquilo que você não quer. Tu tá no tempo de escolher um outro Deus, mano. Porque tem uns deuses indianos incríveis, da vingança, da espada. Eu acho maravilhoso. Eu comecei a estudar há pouco tempo, peguei o Shiva. Porra, mano, esse Shiva é incrível. Tu tem tempo de mudar. Busca, vai procurar. Esse Deus é maravilhoso. Porque ele é o Deus vingador, irmão. É incrível, tá? Não sei se vai resolver o problema, né?
Mas a nível de que eu falei, cara, tem dia que eu preciso de um Shiva. Se eu pudesse fazer a escolha on demand dos deuses, né? Eu ia querer um Shiva pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu ia querer um Shiva. Sabe? Mas é isso que é de fato. Há tanto de subjetividade. Agora, talvez tu tenha lidado também é o que eu vou dizer para você, tá? Agora é perigoso o que eu vou dizer. Tá? Talvez tu tenha lidado com gente burra e embrutecida o tempo todo. Gente que é um brucutu existencial, que só consegue dizer pode, não pode, é ou não é. E aí, meu irmão, tu ficou viciado nisso também. Criou-se um tesão, uma coceirinha, sabe? Em resolver tudo com pode, não pode, é ou não é. Isso é, assim, na ponta da linha, isso é burrice. Porque é algo que você não quer nem para você. Tu consegue pensar teu filho, tua filha sendo julgada a partir dos rompantes e das questões que eles têm de subjetividade? Tu não consegue. Sim. Tu não consegue. Tu não consegue. É Tu muito não consegue. difícil mesmo. Não consegue. É teu filho. Aí tu fala, mas é um pedófilo. É teu filho, querido. Tu consegue lidar com essa simplicidade que você está propondo para um filho, para uma filha? Tu consegue? Impossível. Claro que não consegue. Então essa coisa é só burrice. Você entende que os teus julgamentos eles têm uma grande probabilidade de ser burrice? De que é só a forma simples de resolver? É simples para mim, pô. É assim, faz assim. Aí bota teu filho na jogada, teu irmão, tua mãe. Coloca essas coisas mais... Coloca o teu coração na mesa que tu começa a proteger tudo da faca. É verdade. Então... É fácil de resolver? É muito fácil. Bota na cadeia, chuta o cara lá, bota ele pra lá, mata ele, entrega para Satanás. É o que é fácil de fazer. Agora, quando é o teu coração que tá ali, fica fácil do mesmo jeito? Então, no mínimo, a gente precisa pensar. Vai abrir condescendência? É claro que não, gente. Pensar não põe ninguém na cadeia, não joga ninguém numa Iron Maiden, numa cama de ferro. Ninguém, não. Pensar faz bem. Ir para além daquilo que me afeta faz bem, sabe? Faz muito bem, porque tu deixa essas coisas muito simples. Irmão, eu vou te dizer, para toda situação complexa, complicada, existe uma resposta rápida e burra. Para toda. Toda. Hoje eu sentei para poder mostrar um gráfico para uma pessoa, eu sentei, mostrei o gráfico, você estava vendo que ela não estava entendendo nada do que eu estava falando. Eu estava falando, isso aqui é um produto curva ABC, isso aqui é o tempo médio de produção, isso aqui é o tempo médio de venda. Ela estava olhando para minha cabeça assim, eu estava vendo dentro dos olhos dela aquele girinho assim, ó, dentro do olho dela girando assim. Eu falei, esse indivíduo vai estar fazendo esse trabalho daqui a 2 dias, ele vai estar fazendo esse trabalho. Vai estar na mão dele, ele não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando. Eu falei, irmão, tu quer um dia para descansar da quantidade de informação que eu estou te dando? Você quer um dia para descansar? Você quer descansar até amanhã? Ele, pô, John, preciso, cara, porque você tá falando, eu tô prestando atenção, mas não tá conseguindo entrar nada mais na minha cabeça. Eu falei, tá bom, irmão, então descansa até amanhã. Amanhã a gente vai conversar de novo sobre isso. Porque às vezes o indivíduo só precisa de tempo para pensar. Sim. Toda primeira resposta que vem muito simples na tua cabeça, pode ter certeza que ela tem uma grande probabilidade de estar errada. Porque é no impulso, né? É no impulso. Você pensa naquele momento e acabou. Você Tu pensa no que é simples, no que vai resolver de forma simples. Mas as coisas são um pouco mais complexas. Claro. Então, o ser humano é complexo, a gente tem que pensar, é verdade. A gente vai na hora do passional, quando, como você falou, é um filho meu. Então, se fosse uma filha sua, na hora, o certo é você querer sangue por sangue. Mas atrás daquela dor daquela pessoa que fez, tem, como você falou, várias camadas. E aí nada vai te impedir de você agir na velocidade da loucura. Tu vai continuar agindo na velocidade da loucura. O que eu tô pedindo é que você pense para além dela. Sim. Nada vai te impedir, tá? Se tu vê alguém futucando naquilo que não deve em alguém que você ama, tu vai dar uma garrafada na cabeça, é fato. Sim, é verdade. Tá? Mas vamos para além da garrafada. Depois da garrafada, consegue pensar em alguma coisa a mais? É aí que a gente precisa chegar. Entende? Eu só quero depois da reação, depois daquele primeiro minuto. Sabe quando você acabou de dizer alguma coisa e você já falou, putz, falei merda? Então,
Vai depois desse minuto, que é desse depois que eu falei merda, que vem os melhores raciocínios possíveis, sabe? Isso. Exato. Depois da porrada, você para pra ver. É a mesma coisa quando a gente fala do menino que foi ali, assaltou. Tem que matar mesmo, não sei o quê. Na hora que você está ali parado, o cara está com a arma na tua mão, é ele ou você vai, né, ter que defender. Mas depois que você para pensar no contexto social, por que aquele cara chegou até ali, por que o cara está roubando, da onde ele veio, qual foi o lugar que ele começou, entendeu? Eu entendi o que você está falando, João. E assim, não só dentro desses contextos, mas aqui existe uma humanidade que é um universo, cara. Sim. E que é uma loucura, que é assim, simplificar. Por isso que eu estou dizendo para você, o que eu tô trazendo, né? Tô passando pano para maluco? Não, tu age com o maluco do jeito que tu quiser, querido, é contigo mesmo. O que eu estou dizendo é que os textos, no caso de 1 Coríntios, né, o primeiro texto de Paulo aos Coríntios, trata de uma objetividade de quem está escrevendo uma carta, não contempla subjetividade. É um indivíduo que precisa dar um recado. E quando você precisa dar um recado, é igual minha mãe fazia comigo. Quando ela saía, né, eu acordava de manhã, tinha post-it. Aí eu tinha um post-it na lixeira dizendo, leva o lixo. Tinha um post-it no micro-ondas, tua comida tá aqui. Tinha um post-it no chuveiro, 5 minutos o banho. Ela não estava ali discutindo nada comigo, não tinha tempo para discutir. Mas se eu cair na lama, eu tô todo sujo, meu tempo de banho é 5 minutos? Não, ela estava me dando um indicativo do que eu devia fazer. A comida está no micro-ondas, tá, mas eu posso querer não comer, eu posso botar na geladeira, eu tenho que deixar ela no micro-ondas para azedar durante o... Tá entendendo? Não tem tempo para dizer certas coisas, ali são informações objetivas. Leva o lixo, leva o lixo, mas se a lixeira já estiver vazia, se eu não encher a lixeira de lixo, eu tenho que levar até a sacola vazia, tá entendendo? Tem coisas que não cabem no processo, porque ali é uma mensagem de uma carta. Ele não está explicando muito porque ele está dizendo, olha, é absurdo alguém comer a própria mãe, a própria madrasta, tira esse cara de perto de vocês, que isso virar um costume, vai ser complicado, a nossa sociedade aqui vai desgringolar de vez, né? E aí a gente precisa tirar esse cara daqui para ver se ele consegue, com os próprios erros, aprender e aí ter realmente salvo o que importa, que é o espírito. A carne está zoada, o cara que come a própria mãe é um absurdo. Esse cara deteriorou, porém, pode ser que nessa exclusão, na reflexão, esse indivíduo aprenda alguma coisa. Ele disse isso? Não. O que dava para dizer numa carta é, irmão, separa, entrega para Satanás para destruição do corpo. Jesus fez isso? Não, nunca fez. A gente fica com o que Jesus ou com o que o apóstolo Paulo fez? Com o que Jesus fez, dentro da objetividade daquilo que a gente consegue compreender e dentro da subjetividade daquilo que a gente pode refletir. O que não dá para fazer é a gente simplificar aquilo que não é a gente. Tudo que é a gente que lida com o nosso coração é muito simples de resolver. Tudo aquilo que carrega um pouco mais de complexidade, a gente já fica cheio de dedos para poder tratar. Por quê? Porque a gente não está pronto para lidar com aquilo que não é a gente. E isso tem a ver com um ponto de narcisismo de cada ser, mas isso você vai precisar levar para a sua terapia. Tá? Não é comigo que se trata, eu só trato a parte espiritual, técnica, teológica. Mas o narcisismo, de tudo que te afeta é importante, tudo aquilo que não te afeta é subjetivo, pode ficar no canto, é algo que você talvez precise pensar. Talvez você não compreenda nada disso agora, que você só realmente dá a porretada primeiro e nem raciocina depois. Dá a porretada e fica feliz. Está tudo bem você ser assim, meu querido. Você vai lidar com as consequências de tudo isso em algum momento. Dessa agilidade em julgar os processos. E talvez você já esteja lidando, né? Porém, o que nós precisamos fazer nós que somos espirituais, ou que almejamos ser, né, é tentar carregar um pouco de espiritualidade para as nossas ações. E carregar a espiritualidade para as nossas ações tem a ver com pensar um pouquinho para além do ponto A e o ponto B. Então, eu dei todos esses exemplos aqui, gente, né, obviamente, levando situações aos extremos, dos extremos, dos extremos, e trazendo realmente situações tensas e que a gente acompanhando na nossa última semana, no dia a dia, para que realmente ficasse desconfortável, porque é desconfortável. Só é confortável tomar a decisão que me favorece.
Decisões que não me favorecem são desconfortáveis. E eu vou te falar, cara, esses dias eu fui Tava saindo daqui, eu queria comer uma coxinha. Aí o único lugar que tinha uma coxinha era um bar. Aí tava tocando uma música muito complexa, muito difícil naquele bar. E aí eu fiquei olhando a coxinha do outro lado da rua e a música me impedia de entrar e a coxinha me chamava para ir, a música me impedia de entrar. Sabe, eu entrei num conflito, era só 10 passos de onde eu tava, olhar para um lado ou outro, ou ir para o outro da rua, atravessar, olhando para os dois lados, seguir reto. Na frente tinha uma estufa com coxinhas maravilhosas, coxinha de pernil, coxinha de frango, coxinha de calabresa, só que a música me impedia, sabe? Eu tava, cara, mas é só um passo, mas não é só um passo para quem está com a impossibilidade em si. Então, respeite também aquilo que você é, não vai para além da sua medida de fé, porém, entenda que as coisas são um pouquinho mais complexas do que somente entregar um irmão para Satanás, tá? Que é o mais fácil de fazer quando a gente vê um absurdo desse. Porém, a vida tem mais complexidade, né? Carrega mais complexidade, a menos que a gente ainda não tenha coração para colocar o nosso coração na mesa. Quando é o nosso coração na mesa, tudo é um pouco mais difícil. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Que amanhã vai estar em todas as capas de jornal, o Alexandre de Moraes vai estar me julgando, né? Mas não me julguem, né? Entendam que a vida não é tão simples assim, não é uma soma de um mais um, né? A vida carrega algumas complexidades. Queria que fosse tudo muito, muito mais simples. Oremos. Jesus, é tudo muito mais complicado do que a gente imaginava. Muito, muito mais. Meu Senhor, como que a gente, de alguma forma, não está preparado para pensar de um ponto ao outro com um pouco mais de detalhe. E tudo vai passando muito batido na nossa pressa de sermos eficientes na nossa justiça. E às vezes a gente esquece que aquele que é a própria justiça decidiu agir em graça. Nos ajude nisso aí. Isso é muito difícil. É uma situação que carrega muitas desembocaduras e muitos inícios. E que a gente não está preparado para compreender todos os processos. E que talvez a gente nunca compreenda. Mas nos ajude a pensar de uma forma mais profunda. Principalmente quando a gente está lidando com dores dos outros. Com campos e debilidades dos outros. Nos ajude a sermos mais misericordiosos, mais amáveis, mais tratáveis. Nos ajude a entender e compreender da melhor forma possível o quanto que o outro também sofre por aquilo que ele é. Quanto que o outro sofre por todo o desalinho da sua imoralidade, da sua loucura. Nos ajude a sermos mais amáveis com os defeitos e com as fragilidades dos outros, sem perder do coração que o reino de Deus é justiça, e a justiça precisa correr como um rio, e que para que a justiça possa fluir, de fato, aquele que perverte a justiça precisa, de alguma forma, sofrer o dano daquilo que a gente chama consequência. Nos ajude a medir isso, Senhor. Nos ajude a saber. Nos ajude a ter o ponto, a temperatura de tudo isso, para que a gente não vire um carrasco do mundo, mas que a gente mostre a graça de Deus. É nessa complexidade, é nessa loucura, nessa dificuldade que eu oro ao Senhor, o Senhor sabendo do que habita o meu coração, de quanto que eu já sofro pela minha própria ambivalência, pelos paradoxos que sou eu, quanto mais dos outros, que, enfim, não tem nada a ver da forma que eu faço gestão da minha própria existência, mas que sofrem a consequência de eu ser aquilo que eu sou. Nos ajude, Senhor. Ajude a sua igreja a caminhar com um pouco mais de inteligência e integridade, para que a gente, uma vez que somos inteiros, possamos também decidir com um coração que consegue pensar em nuances que a vida, na pressa que ela existe, não consegue contemplar. Nos ajude, Pai. Ajude a tua igreja,
a cada um que está aqui hoje presente, a todos aqueles que estão lá no nosso grupo. É muito bom a gente poder recomeçar agora com um pouco mais de saúde, com a consciência que o Senhor tem nos guiado para o caminho do bem. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as consolações doces do Espírito Santo estejam conosco hoje, amanhã e eternamente. Amém.